Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. Bom dia! O Rick Mais Notícias está no ar. A partir de agora você acompanha a rede Jovem Pan de rádio no Paraná. Estamos em cadeia com Ponta Grossa, Cascavel e Foz do Iguaçu, trazendo as principais informações desta manhã para você. Comigo, Mark Souza. Bom dia, Mark. Bom dia, Franciele Colpani. Bom dia aos ouvintes. E desde já você pode participar mandando a sua mensagem pelo WhatsApp. O número é o 41 98 504 5092. 41 98 504 5092. Participe também pelo facebook.com/RickMaisPR ou pelo twitter.com/RickMaisPR. Então vamos aos principais destaques de hoje, dia 24 de julho de 2017, segunda-feira. Rick Mais Notícias. Empresários do Wesley Batista quebra o silêncio e nega estar protegendo o ex-presidente Lula. Vice-presidente da Câmara dos Deputados defende prazo de validade para a Operação Lava Jato. Após morte de motorista, sindicato da categoria paralisa transporte público, pedindo mais segurança nos ônibus da capital. Polícia Federal retoma emissão de passaportes nesta segunda-feira. Prazo para sacar FGTS inativo termina no próximo dia 31. 5 milhões de brasileiros ainda não retiraram o benefício. E agora o destaque do futebol com Pietro De Lázari. Atlético Paranaense sofre a 4ª derrota em casa e se aproxima da zona do rebaixamento. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Rick Mais Notícias. Bom dia. Rick Mais Notícias. Tempo. Vamos lá, amanhã de tempo aberto aqui na capital paranaense. Neste momento temos 8 graus de temperatura. A máxima pode chegar aos 23 graus. Vai ficar mais quente hoje sim em Curitiba. A previsão é de sol entre poucas nuvens, sem chuva. Em Ponta Grossa agora 11 graus, com máxima de 25. Por lá os termômetros sobem um pouquinho mais. Também sem previsão de chuva e tempo firme. Cascavel já começa com 17 graus. Oh, que inveja do pessoal aí do oeste do estado. Já acordando com essa temperatura mais agradável. E hoje os termômetros podem chegar aos 29 graus, também com previsão de sol, sem chuva. E em Foz do Iguaçu a tendência é a mesma, 14 graus no momento, máxima de 30 graus, também com sol entre nuvens, sem chuva. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Oferecimento Parque Shopping Barigui. Faça ser incrível. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera por instrumentos para pousos e decolagens. Os demais aeroportos do estado, Londrina na região norte e Foz do Iguaçu na região oeste, estão abertos. Vamos agora a um giro pelos principais terminais do país. Guarulhos e Congonhas em São Paulo estão abertos, Brasília está aberto, Rio de Janeiro está aberto, assim como o Salgado Filho em Porto Alegre. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. E a gente começa o jornal de hoje falando sobre Lava Jato. Em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, o empresário Wesley Batista alegou que, de repente, passou de maior produtor de proteína animal do mundo a um falastrão e bandido confesso. O empresário que gravou uma conversa com o presidente Michel Temer sobre o ex-deputado Eduardo Cunha, preso em Curitiba, e que deu início à crise política no Poder Executivo, afirmou que decidiu escrever o artigo para, abre aspas, acabar com mentiras e folclores e entregar ao tempo a missão de revelar a razão, fecha aspas. Wesley Batista diz que o dia do seu renascimento foi dia 17 de maio deste ano, quando a gravação de Michel Temer se tornou pública. Ele disse, abre aspas, me senti um novo ser humano, com valores, entendimento e coragem para romper com elos inimagináveis de corrupção praticada pelas maiores autoridades do nosso país, fecha aspas. Segundo Wesley, políticos que até então se beneficiavam dos recursos da empresa para campanhas eleitorais passaram a criticá-lo. O dono da JBS afirma ainda que a lista de inverdades não parou por aí. Que mentiram que ele estaria protegendo o ex-presidente Lula.
Numa carta escrita à mão, Eduardo Cunha afirmou que Joesley tinha constantes encontros com Lula e chegou a participar de reuniões com o ex-presidente para discutir o processo de impeachment de Dilma Rousseff em março de 2016. Mark Souza, sobre esse assunto, na verdade, Joesley está tentando se fazer de vítima nesse momento ou não? Exatamente, Franciele, você tocou no ponto essencial. O Joesley se tornou o maior produtor de proteína animal do mundo justamente porque teve uma ajuda poupuda do BNDES, que foi muito bacana com ele, né? Fez empréstimos que não faria no mercado normal, isso quem diz são as investigações, ou seja, então é fácil se transformar no maior produtor de proteína animal do mundo quando tem a mão amiga do governo, agora quer posar de santinho, que se renasceu das cinzas. Ora, mas o que você fez até então tem que ser investigado e punido. Ele ganhou lá aquele prêmio na delação premiada, enquanto está morando em Nova York, lá na Quinta Avenida, uma das avenidas mais caras de Nova York. O brasileiro está aqui pagando a conta que o senhor deixou no BNDES. Então essa é a verdade. Ele é um açougueiro, Franciele. Ele é um açougueiro, um produtor de proteína animal, mas um açougueiro que fez muita coisa errada no passado, e isso o Brasil não pode esquecer. 7h07. Você traz agora, Mark, informações sobre uma crítica que o coordenador da Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, fez. Ele criticou a declaração do presidente Michel Temer, dada lá em Mendonça, na Argentina, de que a população vai entender o aumento de impostos sobre o reajuste dos combustíveis. Para o procurador da República, está claro que os brasileiros vão compreender o aumento de impostos, já que desviam 200 bilhões de reais por ano praticando corrupção. Deltan Dallagnol disse ainda ser necessário recuperar nossa dignidade. Toda vez que eu for abastecer meu carro, que eu vou pensar na saúde, educação, topar com buracos em estradas, vou lembrar disso tudo, né? Essas são as aspas aí do Dallagnol nas redes sociais. Deltan dando uma dica aí do que pode acontecer no período eleitoral, não é? É verdade, Mark. E eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o Dallagnol falou exatamente o que eu pensei quando eu soube desse aumento dos impostos. Foi exatamente isso. A gente vê aí uma reorganização das contas do governo. Quem está pagando a conta é o brasileiro. Mas por que isso está acontecendo? Por causa do problema da corrupção. Então o Dallagnol aí falando que todo brasileiro gostaria de falar, não é mesmo? 7h08, 8 graus aqui na capital paranaense. Ainda sobre esse assunto, agora eu tenho uma divertida aqui, Mark, que aconteceu na sexta-feira, e escuta só essa. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, cochilou enquanto o presidente Michel Temer discursava na cúpula do Mercosul em Mendonça, na Argentina. Você chegou a ver esse vídeo? Eu não vi o vídeo, eu vi a foto do Meirelles cochilando com a tranquilidade de quem aumenta impostos como se não houvesse amanhã, não é isso? Exatamente. Além de cochilar, Meirelles bocejou e abaixou a cabeça, aliás, diversas vezes durante a fala do presidente. E sobre o que o presidente estava falando? Vamos lá. Ainda na Argentina, o presidente falou sobre o aumento dos impostos. Disse que é natural a reclamação dos brasileiros, mas que os brasileiros vão entender a medida. Eu concordo com o Meirelles. Só dormindo para escutar uma barbaridade dessa, tem que dormir mesmo, aproveitar melhor o tempo, né? É verdade. Vamos ouvir então o que o presidente disse. É natural, né? Essas relativas incompreensões são naturais. A Fiesp sempre fez uma campanha muito adequada, aliás, contra o tributo. Na verdade, quando todos compreenderem, eu vou repetir, que é fundamental para incentivar o crescimento, para manter a meta fiscal, para dar estabilidade ao país e para não enganar, não produzir nenhum ato governativo que seja enganoso ou vantajoso para o povo, esta matéria logo será superada. Não há previsão, não. Nós, por enquanto, estamos atentos, a área econômica está atenta a isso, apenas para esse aumento. Não sei se haverá necessidade de mais ou não, haverá naturalmente diálogo e observações sobre isso, mas agora não. É isso aí, são naturais incompreensões, segundo o Temer. Você vai gastar R$20 a mais para encher o tanque do seu carro e são naturais incompreensões, segundo o presidente. Ele não cortou um ministério. Ele assumiu dizendo que ia cortar ministério, cortar cargo em comissão. Não fez nada disso. Fez o quê? Vintão a mais, amigão. Você que está me escutando no carro agora para abastecer seu carro. Bom dia.
E após o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, confirmar o aumento do PIS/COFINS para combustíveis e ajudar no cumprimento da meta para as contas públicas, o PROCON do Paraná colocou à disposição uma ferramenta em que os consumidores podem registrar abusos encontrados no preço do combustível. Ao acessar o link Abuso nos Preços dos Combustíveis no procon.pr.org.br, o consumidor pode informar os dados, o preço praticado antes e após o reajuste, anexando fotos ou vídeos para a apuração da denúncia. Segundo o PROCON, o foco da ação é apurar eventuais abusos ou irregularidades com o aumento indevido em produtos que já estavam em estoque. E isso é muito fácil de constatar, porque quem mora aqui em Curitiba sabe que o ministro anunciou o aumento numa quinta-noite, se não me engano, foi isso? Isso. E na sexta de manhã já estavam todas as bombas reajustadas, e bem reajustadas. Então, me desculpa, os donos de postos de combustíveis, agora eles dizerem que todo mundo recebeu a gasolina de madrugada, então foi isso? Que daí amanheceu já com preço novo? O que você fala agora, Marco, tem todo sentido. Eu acho que é exatamente o que o nosso ouvinte está sentindo. Não sei como é que foi lá em Cascavel, em Foz do Iguaçu, em Ponta Grossa, mas aqui em Curitiba, pelo menos, aconteceu exatamente isso, Marco. Era 6h30 da manhã, 7 horas. Todos os postos de combustíveis já estavam com os preços reajustados. E reajustados a 40 centavos, exatamente o que havia sido anunciado um dia antes. Então não tinha estoque em nenhum outro posto de combustível. É isso, Mário? Não tinha. Lembrando que como é que funciona, vamos lá, a engenharia, a arquitetura de um posto de combustível, eles estão em cima do estoque deles. O posto de combustível tem estoque no subterrâneo, tem um galão lá que cabe não sei quantos mil litros. Agora todo mundo estava vazio, estava seco. Daí amanheceu o dia que todo mundo comprando combustível. Não vou nem dizer o que é, né, Franciele? Não dá pra dizer no ar aqui o que é, mas enfim, é o Brasil e são incompreensíveis. Como é que ele falou? São compreensíveis. Naturais incompreensões. Exatamente. Eu posso usar um termo aqui? Sambam na cara do brasileiro. Eu vou te falar, Marco, é assim que eu tenho me sentido nos últimos dias como brasileira nesse país. Agora, 7h13. Bom, vamos dar uma boa notícia então, Mark, porque né, de só má notícia a gente também não aguenta mais dar nesse jornal aqui, afinal é o Brasil, né? Vamos lá, quem ainda não sacou o FGTS inativo precisa correr, o prazo termina no dia 31 de julho, então aquele dinheirinho que tá lá do saque do FGTS inativo, você que não tirou ainda esse dinheiro, corre para a Caixa Econômica Federal e vai retirar, que termina no dia 31. 5 milhões de pessoas ainda não fizeram isso. Podem sacar o benefício os trabalhadores com carteira assinada que foram demitidos ou pediram demissão até o dia 31 de dezembro de 2015. Mesmo quem tinha direito a retirar o dinheiro nos meses anteriores, ainda podem sacar os valores. Para isso, basta procurar uma agência da Caixa Econômica Federal com a carteira de trabalho em mãos. Então, termina novamente, reitero, dia 31 de julho, o prazo para você retirar o dinheiro. Lembrando que você que não retirou, você que nasceu em janeiro, fevereiro, março, enfim, os outros meses, mas não retirou ainda pode retirar no dia 31 de dezembro. Agora, 7h14, vamos registrar participações de ouvintes, Mark? Vários ouvintes aqui participando da nossa programação. O Zulu de Tamandaré, de Almirante Tamandaré, aqui na região metropolitana de Curitiba, diz que o Joesley tem muita cara de pau. Sulgou o BNDES, protege o maior propinocrata da história brasileira e ainda se faz vítima? Pergunta o ouvinte aqui. Também tem a participação do Guilherme Sidney, lá do bairro Sítio Cercado, aqui na capital. Diz que proteína animal é se o Brasil não tivesse rodado exterior, pouca vergonha isso, reclamando também do papel de vítima do Joesley. O Marcelo de Colombo, vocês conseguem falar por nós a nossa indignação com os políticos. Também tem a participação da ouvinte que não colocou o nome, final telefone 7062, diz que antes do reajuste do imposto sobre os combustíveis, ela abastecia a 2,99. Na noite do anúncio, já estava tudo 3,79, quase R$4, absurdo, segundo a ouvinte. O Jackson de Araucária diz que na sexta abasteceu a 2,99 e 30 minutos depois o irmão foi no mesmo posto e já abasteceu a 3,70. Essa cena foi recorrente, viu? Sexta de manhã todo mundo não, né? Os gerentes de postos ali com os númerozinhos atualizando os preços ali, subiu quase R$1 em muitos lugares o litro da gasolina. Enfim, tem vários ouvintes aqui participando sobre isso. Rapidinho aqui um giro pela internet também, muita gente conosco no facebook.com
facebook.com/RicPR, o Williams da Silva, a Rosângela Carvalho, o Rodrigo Mejolaro, a Yolanda Johnny, o Abel dos Santos, o Abel participando aqui falando que tudo pro Temer é natural, aumento é natural, correr com mala de dinheiro é natural, comprar votos é natural. Que presidente é esse? É o que nós perguntamos também. O Jorge Tuleski, a Rosângela Jesus, todo mundo aqui no Rick Mais PR. O pessoal de Sarandi, muita gente de Sarandi escutando a gente, viu? Dá um abraço pra Sarandi, então, né? Lá na região de Maringá. Obrigado pela audiência. Agora, 7h16. Você continua acompanhando as principais informações do dia aqui no Rick Mais Notícias. A gente vai correr para um rápido intervalo comercial. Volta já, mas antes, Mark, eu queria explicar por que o Denian não tá aqui. Tem muito ouvinte perguntando isso. E aí, Mark? Estamos nós com problemas técnicos aqui, o pessoal da engenharia do Grupo RIC está tentando resolver, mas estamos aguardando aí. Ansiosos pela volta do Denian, tomara que ainda hoje a gente consiga resolver. E o Denian tá lá em Porto Alegre, estamos falando com ele aqui pelo WhatsApp, ele está ansioso para falar com os ouvintes, mas nós dependemos das maquininhas aqui também, quando elas param, nos deixam da mão. É verdade, 7h17, na volta do break a gente vai falar sobre protesto do Sindicato dos Motoristas e Cobradores aqui de Curitiba por causa de um brutal assassinato que aconteceu neste final de semana de um motorista de ônibus na região metropolitana. Você continua ligado, a gente volta já com essas e outras informações. Bom dia. Rick Mais Notícias. Agora 7h21, 8 graus na capital dos paranaenses, e nós voltamos para te contar que o Sindicato dos Motoristas e Cobradores e Região Metropolitana, o Sindimoc, convocou um protesto para hoje, a partir das 3 da tarde, na Praça Rui Barbosa, bem no centro de Curitiba. A categoria deve paralisar os serviços por 1 hora em protesto contra a falta de segurança nos ônibus aqui de Curitiba. Segundo o presidente do Sindimoc, Anderson Teixeira, o objetivo é pedir câmeras de vigilância nos coletivos. Estaremos reunidos na Praça Rui Barbosa com o objetivo de fazer aí um grande protesto e reivindicando que seja colocado câmeras de transporte em todos os veículos de transporte coletivo, nas estações para que possa aí num segundo momento identificar esses marginais e para que a Polícia Civil possa fazer a prisão desses elementos. Anderson Teixeira acredita que a instalação de câmeras podem ajudar a diminuir a onda de criminalidade no transporte coletivo de Curitiba e região. Olha, nós acreditamos que hoje o marginal ele acredita muito na impunidade, porque vemos essa situação onde faleceu um pai de família na mão de um marginal e onde você não tem um encaminhamento de uma investigação, você não tem uma imagem, você não tem nada para que possa identificar esse marginal. Então nós entendemos que a câmera ela pode talvez até inibir, né, um assalto, mas com certeza num segundo momento poder fazer a identificação desse assaltante, né, que é o mais importante para que ele venha a ser preso e podendo aí salvar a vida dos trabalhadores do transporte coletivo. O presidente do Sindimoc sugere que as empresas que exploram a comunicação no transporte coletivo por meio das telas LCD contribuam com os custos das câmeras no interior dos ônibus. Nós temos até algumas ideias que nós já vimos em vários ônibus de transporte coletivo, aquela tela de LCD onde faz algumas propagandas, algumas exploram ali visualmente o interior do transporte coletivo. De repente, as empresas que estão explorando essa comunicação, esse marketing ali dentro, elas também poderiam arcar com essa responsabilidade, arcar aí com o custo dessas câmeras, que hoje a gente sabe também que não é um custo tão elevado quanto no passado a colocação de câmeras. No último sábado, o motorista de ônibus Edmilton José de Melo, de 45 anos, foi assassinado durante um arrastão no ônibus que ele dirigia em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Depois de assaltar os passageiros, os bandidos atiraram contra o motorista da linha Curitiba-Jardim Paulista. Edmilson deixou esposa e 2 filhas pequenas. Para a esposa, Joanice, fica o sentimento de perda e a esperança de que a justiça será feita. Para todas essas outras pessoas que estão nesse mundo, porque não é só um, nem 2, já são vários, sabe, que arrumam um serviço, vão trabalhar, que saem pedir esmola. Gente, eu perdi o meu pai, eu perdi a minha mãe, eu fiquei com os 2 meus irmãos, mas eu não precisei roubar, eu não precisei matar.
Em nota, o Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba e Região, o CETRANSP, lamentou o ocorrido e disse que vai acompanhar o andamento das investigações. A nossa produção tentou entrar em contato com a COMEC, a coordenação da região metropolitana de Curitiba, mas ninguém respondeu às nossas ligações. E o que fica de verdade, Franciele, é que nem eles sabem direito o que fazer. Esse pedido de câmeras é válido, talvez ajude a inibir pouca coisa, ou valha mais um segundo momento para identificar os criminosos, prendê-los e impedir eles que façam novamente o que acontece, mas a verdade é que não vai resolver o problema. Esse tipo de crime é difícil você prevenir também, que você não vai conseguir colocar um policial militar em cada veículo. É utopia isso, não vai acontecer. Então, ou seja, o que tem que se pensar talvez é usar a tecnologia a favor da segurança. Então, investir mais no sistema de bilhetagem eletrônica, quem sabe, você tira o valor circulante, né, o dinheiro vivo do caixa do ônibus, e daí não vai ter dinheiro, não vai ser um atrativo aos criminosos. Enfim, é uma série de medidas que têm que ser tomadas. Agora, o que fica é que a violência é grande sim, e agora tem uma mãe com 2 filhas pequenas chorando porque não vai mais ter o pai para manter a casa e também para cuidar delas. Que tristeza, é verdade. Não tem nada mais triste do que um trabalhador morrer trabalhando, né? Isso no final de semana ainda. Exatamente, é muito triste e tem todo o direito e sentido mesmo essa manifestação do sindicato, e também é importante a gente analisar que a segurança, ela acabou mesmo, né? A segurança é um problema muito grave em todos os lugares desse país, fica difícil combater tudo isso mesmo. Agora 7h25. O juiz Sérgio Moro mandou citar e intimar o ex-presidente Lula sobre o bloqueio dos bens dele. O comunicado do juiz foi encaminhado à seção judiciária de São Bernardo do Campo, cidade onde mora o ex-presidente. A defesa de Lula tem 15 dias para apresentar uma resposta. Sérgio Moro acolheu o pedido da Procuradoria da República em 14 de julho, 2 dias depois de condenar Lula a 9 anos e 6 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex. Moro bloqueou mais de R$600 mil encontrados em 4 contas de Lula, além de 3 apartamentos, 1 terreno e 2 veículos. Mark, daí eu te pergunto, tem como reverter essa decisão do juiz com esse recurso? Tem como tentar, né? Vamos ver o que o judiciário vai falar. O pessoal brinca que na justiça sempre tem como reverter tudo. Vale tentar o pedido. Vamos aguardar para ver o que eles decidem. Agora, uma curiosidade, nós falamos aqui na sexta passada sobre o bloqueio de bens do Lula e trouxemos a curiosidade que uma caminhonete antiga do Lula não foi bloqueada, que o Moro entendeu que ela não tinha valor, uma F1000 ano 84. Daí a Folha de São Paulo, Franciele, fez uma matéria especial sobre a caminhonete. Olha como esse assunto mobilizou a imprensa, os leitores, os ouvintes, enfim. Ela é chamada de Poderosa, aí, segundo... É o apelido da caminhonete? O Lula deu é o apelido, né, pra caminhonete. Poderosa, e diz que tem valor sentimental para Lula e Marisa, porque o carro era usado pela família há muitos anos e nunca nem se cogitou a vendê-lo. Então diz que o Lula ficou feliz com a decisão de preservar a caminhonete da família. Curioso mesmo, Mark. Agora 7h27. E ainda falando sobre a questão da Lava Jato, a senadora paranaense e presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, espera que a absolvição do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, se repita com o ex-presidente Lula na segunda instância. Vacari e Lula foram condenados pelo juiz federal Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato de primeira instância. Gleice Hoffmann disse na saída do velório do ex-assessor da presidência Marco Aurélio Garcia que o processo do ex-presidente é muito parecido com o de Vacari, que não aprova só delação. Lula foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do Triplex do Guarujá. Lembrando que o juiz Sérgio Moro marcou para o dia 13 de setembro a audiência com o ex-presidente Lula por videoconferência no outro caso, o que investiga se a Odebrecht comprou um terreno por R$12 milhões em São Paulo para o Instituto Lula como forma de repasse de propina. A defesa do petista discorda da decisão e vai pedir que seja presidencial, como a gente já inclusive adiantou aqui na sexta-feira, que a gente desconfiava, para não dizer outra coisa, que a defesa do Lula ia pedir para ser presidencial. Isso porque tem um embate público entre o Cristiano Zanin, que coordena a defesa do Lula, e o juiz Sérgio Moro, um embate que já se tornou até pessoal, porque o juiz Sérgio Moro colocou na sentença
várias passagens de uma opinião, uma percepção pessoal dele sobre os advogados do Lula. E os advogados do Lula, é só você abrir a internet aí e pesquisar o que eles falam do Moro. Então virou um embate pessoal entre defesa e juiz, o que é muito prejudicial, inclusive, ao próprio andamento do processo, mas é o que temos e pelo jeito vai continuar. E agora vamos ver o que vai acontecer, porque o Moro vai responder, o Lula tem o direito de pedir que seja presencial, é uma prerrogativa do réu, isso, ele pode vir aqui querer se defender presencialmente ao juiz. Vamos ver o que vai acontecer. O que a gente torce, Franciele, é que não sejam gastos aí mais 110 mil reais, que foi o que custou a Polícia Militar aquela operação toda de segurança em torno do interrogatório do Lula no último dia 10 de maio. Mais 110 mil reais que estão fazendo muita falta nos cofres públicos nesse momento, por causa de um simples interrogatório. O Lula é um réu comum de primeira instância. O interrogatório é um momento normal do processo penal. Não se pode admitir que cada vez que esse homem vier para Curitiba se gaste 110 mil reais. Faz alguma diferença esse tipo de depoimento, Marque, à distância ou pessoalmente? Na verdade não, porque o que vale é o conteúdo dele, né? Então o que vale é o que o Lula vai dizer. Se ele falar via videoconferência lá de São Paulo ou aqui na frente do Moro, o que vai ser transladado para o processo é a mesma coisa, é o que ele disse, é a fala dele, são as provas que ele trouxer, as explicações que ele fizer, enfim. Então, juridicamente não faz diferença, tanto que a justiça até permite que esse tipo de depoimento seja via videoconferência. Mas enfim, esse caso ele toma contornos políticos e aí quem paga a conta mais uma vez é o contribuinte aí, que pode ser que tenha que pagar com mais 110 mil reais no próximo dia 13 de setembro, se o Lula resolver vir presencialmente e a Secretaria de Segurança entender que precisa desse esquema de segurança todo. 7h31. Ainda sobre esse assunto, agora uma notícia de cair o queixo. Escuta essa, Marque. É impressionante como os políticos desse país, eles não têm vergonha de falar aquilo que eles pensam. O vice-presidente da Câmara dos Deputados e substituto imediato de Rodrigo Maia no Democratas, o deputado Fábio Ramalho, do PMDB de Minas Gerais, disse que o Brasil não aguenta a Lava Jato para o resto da vida. Que o Brasil não aguenta a Lava Jato para o resto da vida. O que a gente aguenta esses políticos corruptos. Isso tem que aguentar, será? O Brasil, né? Ele defende um prazo de validade para a operação e afirmou que a operação já fez o seu trabalho. Fábio Ramalho é conhecido pelos colegas pelas festas oferecidas aos parlamentares. Em entrevista à Agência Estado, o vice-presidente da Câmara já se coloca como pré-candidato a presidente da Casa em 2019, em uma disputa que pode ser contra o atual presidente Rodrigo Maia. O Fábio Ramalho, gente, lembra um deputado que tem um iate lá no Lago Paranoá, em Brasília, e volta e meia faz festas de arromba? Enfim, é esse cara aí que se acha digno de dar opinião sobre alguma investigação. Um homem que faz festas de arromba, que é conhecido por isso em Brasília. O deputado é conhecido por quê? Porque apresentou bons projetos? Não. Porque tem uma postura íntegra e lisa? Não. Porque é um homem que contribui politicamente com o Brasil? Não. É conhecido porque faz festas de arromba e aí vem dizer que a Lava Jato tem que acabar. Esse é o Congresso Nacional, minha gente. Os homens que representam o povo brasileiro. E não fica difícil entender por que o Brasil está nessa situação, né? Não, eu fico até sem palavras, sabe, Marco? Ouvindo o negócio. Assim, eu fico impressionado com a cara de pau mesmo. É uma cara de pau. Não é possível uma pessoa afirmar um negócio desse. Dizer que os brasileiros estão cansados da Lava Jato. Quantos milhões de reais a gente já economizou por causa da Lava Jato? Economizou não, né? Retornaram aos cofres públicos. A gente recuperou perto de 1 bi, mas ainda falta muita coisa. Só a Petrobras diz nos balanços internos que foram 6 bilhões de prejuízos. Ou seja, falta um caminho longo para tentar recuperar ainda o que foi desviado no ralo da corrupção. E veja, nem metade voltou ainda. Então tem muito trabalho. Só em São Paulo agora foram abertos 12 inquéritos na Força Tarefa de São Paulo. Aqui tem cerca de 120 procedimentos em andamento. Então, seu Fábio Ramalho, aguarda aí e olha, se você aparecer nas investigações, eu vou confessar que eu não ficarei triste não. Tem que investigar, não sei se está citado ou não, enfim, essa informação eu não tenho. Mas se você aparecer e conseguirem comprovar algo a seu respeito, eu não vou ficar triste. 7h33.
Agora é hora de girar as praças que compõem a rede Jovem Pan de rádio. Vamos até Cascavel conversar com Black Júnior. Bom dia, Black. Bom dia, Fran, Mark, ouvintes do Rick Mais Notícias. Do início do mês de junho até agora, 93 incêndios ambientais foram registrados em Cascavel. O número é considerado preocupante para o Corpo de Bombeiros, que precisou intervir em todas as ocorrências. A maioria dos incêndios ocorre em terrenos baldios e em vegetação rasteira. Somente no dia 14 de julho, o Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado por 7 vezes para ocorrências de incêndio ambiental. Em todas as situações, a equipe conseguiu controlar rapidamente as chamas sem que houvesse riscos à população. As condições do tempo, que se mantém seco por um período prolongado, contribuíram para os incêndios. Portanto, todo cuidado é pouco e precisamos ser mais responsáveis. Black Júnior de Cascavel para o Rick Mais Notícias. Obrigada, Black. Agora a gente vai até Ponta Grossa. André Bida tem informações para nós. Bom dia, André. Olá, bom dia, Fran, bom dia, Mark, e aos ouvintes do Rick Mais Notícias. A balança comercial pontagrossense fechou o primeiro semestre de 2017 com superávit de quase 2 bilhões. O principal motivador dessa alta foi o incremento nas exportações. Nos primeiros 6 meses de 2017, 2,59 bilhões em produtos originários de Ponta Grossa foram comercializados para outros países. A alta é de 21%, comparado aos 2,14 bilhões registrados no primeiro semestre do ano passado. E uma outra informação é que Ponta Grossa começou ontem as homenagens à padroeira Santana. O Trido prepara a homenagem para o dia 26 de julho, onde às 10 horas da manhã acontece uma procissão, saindo da Igreja do Rosário aqui em Ponta Grossa e se encerra com um almoço no Salão Paroquial. A expectativa das comemorações é que reúnam mais de 1.400 pessoas aqui na cidade. De Ponta Grossa, André Bida, para o Rick Mais Notícias. 7h36, hora de registrar a participação dos nossos ouvintes que devem estar assim, como é que eu posso dizer, Mark? No mínimo indignados, né? Com as últimas notícias aqui do Rick Mais. Muita gente falando sobre o aumento da gasolina ainda. O Eriton, ele diz que todo mundo reclama do preço dos combustíveis, mas ninguém faz boicote. Esse estoque parado faz baixar preço. Diz que ele tá fazendo a parte dele. Ônibus, carona, caminhada e bicicleta. Carro somente em último caso. Parabéns, viu, Eriton? Na verdade, você está bem certo. O sistema nosso funciona assim. A lei da oferta e procura. Se ninguém comprar, ele baixa o preço. O problema é que o carro é um item essencial na vida de muitas pessoas. Eu, por exemplo, não consigo vir de bicicleta, enfim, às 5 horas da manhã. Verdade. Então, assim, mas ele tá certo. Se essa lógica fosse aplicada, talvez ajudasse alguma coisa. Parabéns, Wellington, mas infelizmente nem todo mundo consegue deixar o carro na garagem. Também tem o ouvinte de Fazenda Rio Grande, que não colocou o nome. Ele diz que ontem no centro de Curitiba, até a Fazenda Rio Grande, ele viu a diferença de 23 centavos no litro do preço da gasolina. Em Curitiba era 3,79, em Fazenda Rio Grande era 3,56. Olha, eu vou em Fazenda Rio Grande abastecer o carro, hein? 3,56 tá barato. Mas não vale a pena. Não vale, né? Não, e aquele final ali da 116 ali na divisa, até, né? é complicado. E ele, enfim, fala um monte de coisa aqui, diz que tem que procurar preço, é uma boa dica realmente. Quem procura sempre acaba economizando. Tem um ouvinte aqui, final telefone 9233, lá da região de Cascavel, e ele manda uma foto aqui da qualidade da duplicação da BR-277 na altura de Cascavel. Ouvinte, a foto aqui, vou descrever para vocês, é aquela qualidade da obra pública brasileira. Então eu não preciso nem falar mais nada, né? Já tá desmanchando o asfalto. Isso? Exato. Não, tá desmanchando mesmo, Franciele. A impressão que tem é que são grãozinhos assim. Imagina assim, um arroz assim, meio empapado, que daí sai aquelas panelas assim. Adorei. Essa é a qualidade do asfalto que foi aplicado lá na BR-277, na região de Cascavel. Ele até brinca aqui, Brasil, Zil. Tem ouvinte aqui, final telefone 8253, e nessa participação já vou registrar aqui todos os ouvintes que estão perguntando quando o Denier volta. O Denier está programado para voltar na quarta-feira. Ele volta amanhã cedo de Porto Alegre, mas não chega a tempo de apresentar o programa. Então, quarta-feira, Denier Couto aqui nos estúdios do Rick Mais Notícias novamente. Vamos tentar colocar o Denier por telefone amanhã de novo, não sei se vai dar certo, mas com certeza na quarta, Denier está de volta. O ouvinte aqui reclamando, virou um jornal comum sem o Denier. Olha só. Obrigado pela parte que nos toca, né, Franciele? Mas tudo bem, fique tranquilo, quarta-feira o Denier está aqui de volta. Também tem a participação do Thiago Chaves,
O Francismar diz aqui, brincadeira. O ouvinte lá da Fazenda Rio Grande é o Francismar, pulou aqui de novo. Rapidinho aqui pela internet também tem algumas participações. O ouvinte também perguntando aqui, o Carlos Chocac, perguntando quando o Denier volta. Então já dizemos aqui na quarta-feira. Ele que pediu pra você dar um tchau pra câmera lá, viu, Franciele? Tchau, tchau. A câmera, pro ouvinte que tá no carro e não nos ver pela internet, pelo Facebook, a câmera pega a Fran de costas, que ela fica operando a mesa. Então, ele tava curioso para ver o rosto da Franciele. A Fran já deu um oi lá. O Marlon Wagner, ele diz que tem redes de combustíveis que o aumento aconteceu até mesmo antes do anúncio oficial do aumento. Ele cita aqui o caso da Shell. Eu não percebi isso, viu, Marlon? Mas valeu pelo registro. Então, antes mesmo do aumento ser anunciado oficialmente, já tinha gente que aumentou os combustíveis. Eu não duvido nada, porque é assim que a banda toca por aqui, infelizmente. 7h40, vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta a gente vai falar sobre a normalização do sistema de emissão de passaportes. Muita gente querendo saber como é que vai ficar essa situação. Você continua ligado, a gente informa logo mais. Agora 7h43, nós estamos de volta para contar para você que a Casa da Moeda informou por meio de nota que vai trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana para normalizar a emissão de passaportes. Segundo o órgão, a retomada da produção dos documentos, em parceria com a Polícia Federal, inicia hoje em todo o país. O serviço está suspenso desde o dia 27 de junho, depois que a Polícia Federal alegou insuficiência orçamentária para manter a produção dos passaportes. No período de suspensão, ficaram estagnados cerca de 170 mil pedidos que, segundo a Casa da Moeda, serão processados na ordem cronológica das solicitações. Por meio de nota, a Polícia Federal afirmou que, após o recebimento do crédito orçamentário de 102 milhões e 300 mil reais, o prazo para entrega do documento é de aproximadamente 5 semanas. Para o ouvinte ter uma ideia, só aqui em Curitiba, na delegacia da Polícia Federal aqui de Curitiba, são cerca de 6 mil pedidos mês de passaporte. Então, tem uma fila grande aí agora de gente na fila aguardando. Vai demorar aí, a previsão lá dos delegados, Franciele, é de 4 a 5 meses até para voltar certinho a emissão, para colocar em dia as coisas por lá. Então, quem puder, quem tiver a possibilidade de atrasar um pouco a viagem, né, por causa do passaporte, faz um bom negócio, porque a pronta entrega só em caso de emergência, que são casos bem específicos previstos pela lei, e vai demorar mais do que o normal o passaporte, mesmo com a volta da emissão. Mais uma vez, a gente pagando a conta, né? 7h45, falando sobre isso, sobre o brasileiro pagar a conta, não tem jeito, o negócio é pesquisar, né? Já que tá tudo aumentando de preço aí. E a gente tem informações de uma pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito de que 80% dos consumidores estão gastando menos e pesquisando mais em comparação ao ano passado. Para economizar, vários gastos foram cortados do orçamento, principalmente telefone fixo, vestuário, alimentação fora de casa e salão de beleza. A empresária Marilene Simão sentiu no caixa do salão de beleza os impactos da crise. O movimento caiu quase 30% em relação ao ano passado. Com menos clientes, ela reduziu despesas, começando pelo telefone fixo. Só para atender as clientes que ligam pra gente, mas a gente não usa mais telefone fixo, só o celular, né? Para a economista Ângela Brock, ficar atento até mesmo aos pequenos gastos do dia a dia ajuda aí e faz diferença no final do mês. É aquela saída que você dá no final de semana ou num feriado e que diz, é pouca coisa, eu vou comer fora, é R$19. Só que esquece que a família é de 4, de 5 pessoas. Quem quer economizar deve anotar. Porque se você anotar, você vai visualizar. E se você colocar na ponta do lápis, você chora, né? Porque tá tudo mais caro. Não, ela falou ali de evitar saídas do fim de semana. Eu vou confessar o seguinte, você não sai mais hoje gastando menos de R$100. Você sentou em algum lugar, é R$100. É impressionante como estão caras as coisas, Enfim, é uma boa dica. O dura também é ficar vivendo uma vida miserável, né? Não pode fazer mais nada, enfim. Daí a gente acaba gastando e o cartão acaba sendo a eterna navalha, como diria o Cazuza. Enfim, a gente também não para de viver. Mas deveria ser mais educado financeiramente. A dica da economista é muito válida. É verdade. 7h47.
Vamos lá, a volta às aulas em Curitiba terá operação especial no trânsito hoje. A rede municipal de ensino retoma as aulas para o segundo semestre com cerca de 131 mil estudantes nas instituições municipais e centros de educação infantil, a ICMEIs. Para orientar os motoristas, pais e alunos, a Secretaria de Trânsito, a CETRAN, realiza operações especiais durante toda a semana aqui na capital. De acordo com a CETRAN, o retorno das aulas aumenta em 30% o número de carros circulando pela cidade. As ações educativas começam no Portal de Santa Felicidade, na Avenida Manuel Ribas, hoje das 9 da manhã até as 11h30. No período da tarde, as orientações acontecem na Rua João Bétega, no Portão, das 2h30 às 5 horas. A rede estadual de ensino retorna às atividades na quarta-feira. Hoje também várias universidades aqui da capital retomam as aulas, ou seja, o trânsito começa a voltar o que ele é normalmente, atenção redobrada. 7h48, hora de falar de esportes. Rick Mais Notícias. Esportes. E quem vem dando informações sobre o esporte é o Pietro de Lázari. Bom dia, Fran, bom dia, Mark e amigos do Rick Mais Notícias. Jogando na Arena da Baixada, o Atlético perdeu o quarto jogo em casa neste Campeonato Brasileiro. O time do técnico Fabiano Soares foi derrotado pela Ponte Preta por 2-0 e pode terminar a rodada na zona do rebaixamento. Fabiano Soares falou sobre a derrota e sobre os xingamentos que recebeu da torcida atleticana. Tá no contrato, chama xingar a mãe, xingar o treinador, é normal, a gente está chateado porque não ganhamos. Eu acho que merecíamos mais, não fomos capazes de conseguir os 3 pontos e infelizmente perdemos o jogo, mas isso é futebol, quando a torcida reclama ela tem razão e quando aplaude também tem razão, então aceito e sem problema. Com a derrota, o Atlético está na 16ª posição, primeira equipe fora da ZR. Agora o Furacão torce contra o São Paulo, que nesta segunda encara o Grêmio. Se o São Paulo vencer, o rubro-negro entra na zona da degola. O Atlético volta a campo no domingo, diante do Vasco, no Rio de Janeiro. E após a derrota para o Flamengo por 2-1 fora de casa, o técnico do Coritiba, recém-contratado Marcelo Oliveira, disse estar otimista após a atuação do Coxa, mesmo com a derrota. Foi o que revelou o preparador físico Robson Gomes, que dirigiu o time interinamente. E houve um resgate hoje do que ele espera do Curitiba e de seus atletas. E nós sentimos que vamos entregar o clube da melhor maneira possível, certo? Essa oscilação não é normal, coincide com a perda de alguns jogadores importantes, mas nós somos sabedores que o Marcelo vai conseguir fazer com que esse grupo volte a ser vencedor. Essa foi a terceira derrota seguida do Coritiba no campeonato. O Coxa é o 15º colocado com 19 pontos. E o Alviverde volta a campo no próximo domingo, contra o Atlético Mineiro no Couto Pereira. Uma última informação, na Série B, o Paraná Clube ficou no 1-1 com o Luverdense. No próximo sábado, o Tricolor recebe o Santa Cruz na Vila Capanema. Pietro de Lázari para a Jovem Pan. Olha só, rapidinho aqui, atualizar outros placares da rodada. O Santos venceu por 3-0 o Bahia, que jogo do Santos, inclusive, hein? Fluminense ficou no 0 e Corinthians 1. Sport 0, Palmeiras 2, Avaí 1, Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 1, Vasco 2, Atlético de Goiás 1, Botafogo 1. E a classificação ficou assim: Corinthians continua na liderança com 40 pontos, o Grêmio em segundo com 31, Santos com 30 pontos da terceira colocação e o Flamengo com 28 na quarta colocação. Zona do rebaixamento tem o Avaí, São Paulo, Vitória e Atlético Goianiense com 9 pontos lá na lanterna do campeonato. E uma informação aqui rápida de última hora, segundo o jornal Gazeta do Povo, essa manhã as torcidas do Atlético convocaram um protesto lá no CT do Caju para reclamar do mau desempenho do time. O Atlético que está aí patinando no campeonato. Assim, Curitiba também, viu? Curitiba caiu o rendimento bastante, também está próximo à zona de rebaixamento. Mau desempenho das duas equipes da capital do estado no Brasileirão.
7h51, dá tempo de registrar a participação de ouvinte aqui ainda, Mark. Muitos ouvintes participando aqui sobre a questão dos combustíveis, viu? E tem aqui a dica da ouvinte que não colocou o nome, eu sei que é uma mulher por causa da foto do WhatsApp, é o 3835 final do telefone. Ela diz que tem um posto próximo à Ceasa, na Nicola Pelanda, onde a gasolina está 3,48. Uma boa dica, ela mandou até a foto da placa aqui, é um posto da Rede Potencial, 3,48. Ouvintes, podem mandar para cá. Os microfones da Rádio Jovem Pan vão fazer esse serviço ao Paraná. Você que sabe de um preço mais barato, mande para cá para dar a dica para os outros ouvintes. Aí é uma maneira bem humilde, mas de tentar prestar algum serviço para a população pagar menos. Tem aqui o Vitor Ricardo, diz que tem que parar de abastecer em alguns tipos de postos para boicotar esse aumento. O ouvinte que não colocou o nome, 1748, reclama também da situação da política brasileira. O Max de São José diz que em São José dos Pinhais está entre 13,49 e 13,70. Por causa do horário, foi o único posto que ele encontrou. Então vale a dica da economista mais cedo aqui. Procure, se você puder, procure, porque ainda dá para economizar um pouquinho procurando um preço melhor. E aqui pela internet, rapidinho, o Rodrigo participando aqui conosco. O Alex pergunta: bom dia, hoje teremos o Terribas? Sim, ele já está aqui nos estúdios. Daqui a pouquinho assume o Rock and Pop. E também muitos ouvintes aqui, não dá tempo de participar todo mundo, que a Franciele já tá me olhando feio aqui, porque é hora de dar tchau. 7h53, o Rick Mais Notícias volta amanhã a partir das 7 horas da manhã, trazendo muita informação pra você, muita notícia, e você fica agora com o Jonatas Terribas, que já está ao meu lado. Bom dia, Jonatas, o que você vai tocar pra nós? Bom dia, Fran, bom dia, Mark. Bom, segundona é dia da gente já começar a acelerar o pessoal aí, né? Segunda-feira, por mais que seja segunda-feira, Mark, é bom a gente começar animado, né? Agora, isso que eu ia falar pra você. A segunda-feira tá ruim, viu? Notícia ruim, aumento pesada de gasolina, enfim, pelo menos alguma coisa pra desopilar um pouquinho, vai. Vamos dar um Beautiful Day pra galera hoje? Ótimo, ótimo. Amanhã estão de volta, então, o Rick Mais Notícias às 7 horas. E daqui a pouquinho, na virada do break, tem o Rock and Pop. Em Ponta Grossa vai ter o André Bida e lá em Cascavel, o Black Junior. Valeu?